qual o significado do São João? Na verdade, quem é João? Quem foi João, segundo as Escrituras? Saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu quero deixar aqui uma meditação, uma breve meditação, num texto bíblico que se encontra no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 1, versículo 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. No Brasil, especialmente aqui na região Nordeste, a festa do São João é uma das celebrações mais populares do ano. Dentro disso, nos surge uma pergunta, um questionamento. O que a Bíblia ela fala realmente sobre João Batista? Para a gente responder, a gente precisa primeiro estudar quem foi João Batista, trazer uma breve análise de quem foi João Batista, da sua missão, da sua mensagem e também como ele é apresentado nas Escrituras Sagradas. João Batista ele foi um profeta escolhido por Deus para preparar o caminho para a chegada de Jesus Cristo. Em Isaías 40, versículo 13, o texto diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Uma alusão direta ao nascimento e à obra que João Batista executaria aqui na terra. Em Malaquias capítulo 3, versículo 1, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então a gente tem no Novo Testamento o nascimento milagroso de João Batista. A história dele começa aqui em Lucas, no capítulo 1, texto ao qual nós fizemos menção, e o seu pai era Zacarias, sacerdote, sua mãe Isabel, ambos eram idosos, é bom a gente falar sobre isso, e não podiam ter filhos. O anjo Gabriel apareceu a Zacarias anunciando: tua mulher Isabel dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. João nasceu por intervenção divina, assim como Isaac nasceu para Abraão e Sara, voltando um pouco a história, lembrando lá no Gênesis. Qual foi a missão de João Batista? A sua principal missão era preparar o caminho para o Messias. Em Lucas capítulo 1, versículo 16, a seguir, o texto bíblico diz o seguinte: converterá a muitos dos filhos de Israel ao seu Deus. Então João, ele não veio fundar uma religião. João, ele não veio atrair seguidores para si. João, ele veio apontar, direcionar, guiar o povo para Cristo. Em João 3, versículo 30, o texto bíblico nos mostra uma fala de João acerca da pessoa de Cristo. Ele diz o seguinte: importa que ele cresça e que eu diminua. Isso aqui resume toda a vida e todo o ministério de João Batista. Ele tinha uma mensagem que a sua pregação continha um tema principal. O tema principal era o arrependimento. Em Mateus capítulo 3, versículo 2, o texto bíblico diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João denunciava o pecado sem medo. Ele confrontou fariseus, saduceus, soldados, publicanos e autoridades políticas. A mensagem de João Batista era uma mensagem direta e sem concessões. O batismo de João Batista, e por isso ficou conhecido como João o Batista, ou aquele que batiza. O batismo que ele realizava era um símbolo público de arrependimento. Em Marcos capítulo 1, versículo de número 4, o batismo que ele realizava no deserto era um batismo acompanhado de uma pregação acerca do arrependimento. João batizava no deserto e pregava o batismo do arrependimento. Então João, ele também batizou Jesus. Um dos momentos mais importantes do Novo Testamento, podemos destacar isso. Seguindo o testemunho de João sobre Jesus, é o seguinte: João, ele declara de forma clara e aberta que Jesus era o Cristo. Ele afirma isso no capítulo 1, versículo 29 do Evangelho segundo escreveu João, e aqui não é o João Batista, mas o outro João, o apóstolo.
A Bíblia diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus, palavras de João, que tira o pecado do mundo. Então aqui ele reconhece que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, o Salvador. Jesus ele fez declarações extraordinárias acerca de João Batista. Em Mateus 11, versículo 11, o próprio Cristo ele diz o seguinte: entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Isso aqui não significa dizer que João ele era superior a Moisés, superior a Elias, superior a Abraão em importância histórica. Significa dizer que ele teve o privilégio único, o privilégio de anunciar a chegada imediata do Messias. Agora a gente vai falar sobre o martírio de João Batista e daqui a pouco a gente chega na questão das celebrações e das festas juninas. João ele denuncia o pecado de Herodes. Herodes havia tomado Herodias, que era esposa do seu irmão. Em Marcos capítulo 6, versículo 18, a Bíblia nos diz: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Então João Batista confronta o pecado de adultério na família de Herodes. Por causa dessa denúncia, João acabou sendo preso, João acabou sendo decapitado e tornou-se um mártir da verdade, um mártir por anunciar a palavra da verdade. Sua morte aqui mostra que a fidelidade a Deus muitas vezes tem um custo muito alto. Quem vive em fidelidade a Deus acaba pagando um custo muito alto. João ele nunca buscou adoração. A Bíblia apresenta João como um servo humilde. Ele rejeita qualquer exaltação pessoal. João capítulo 1, versículo 20, ele diz o seguinte: eu não sou o Cristo. Em João capítulo 1, versículo 29, não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Então o foco de João aqui sempre foi Cristo. Agora, a Bíblia ensina a celebrar o São João, a comemorar o São João. Aqui a gente precisa distinguir duas coisas, no mínimo. Primeiro que João Batista era alguém que buscava sempre exaltar e engrandecer a Cristo. A Bíblia fala amplamente e abertamente sobre João Batista. Sua vida é um exemplo de fé, um exemplo de coragem, é um exemplo de arrependimento e também de humildade. E o que a Bíblia fala sobre a festa de São João? A Bíblia não ordena nem menciona qualquer festa em homenagem a João Batista. Estou falando da Bíblia. A Bíblia não menciona nem ordena qualquer festa, qualquer homenagem a João Batista. Fazer promessas a João, orar a João, acender fogueiras religiosas para João, pedir bênçãos a João. As Escrituras ensinam que a adoração ela pertence somente a Deus. Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses além de mim. Mateus 4, versículo 10. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, de onde foi que surgiu a festa junina, a festa de São João? Num contexto histórico, a festa surge séculos após o período bíblico. Ela foi associada ao nascimento de João Batista, mencionado em Lucas capítulo 1, e ao longo do tempo, especialmente em Portugal e depois no Brasil, primeiro em Portugal, depois vem para o Brasil, foram incorporados esses elementos culturais, como a fogueira, a quadrilha, comidas típicas, fogos, danças, só que todos esses costumes culturais apresentados agora, eles não aparecem na Bíblia, são tradições culturais posteriores. O que o cristão pode aprender com João Batista é o seguinte: a humildade. João apontava para Cristo e não para si mesmo, falava a verdade mesmo diante de gente grande, de gente poderosa. Santidade, ele viveu separado para Deus. O arrependimento, que a sua mensagem continua atual, e também a centralidade em Cristo. Tudo em seu ministério apontava para Cristo. Eu quero concluir esse vídeo dizendo o seguinte: a Bíblia ela apresenta João Batista como o último grande profeta antes da manifestação pública de
Jesus. Então, sua missão aqui foi preparar o caminho do Senhor, chamar o povo ao arrependimento e apontar para Cristo como o verdadeiro Salvador. A Escritura honra João Batista como servo fiel de Deus, mas nunca incentiva a sua adoração ou a realização de práticas religiosas em sua homenagem. O maior legado de João não foi receber homenagens, mas conduzir pessoas, pecadores, homens falhos, homens que não conheciam a Deus, não conheciam da salvação, agora a serem participantes de Cristo. Então, a mensagem de João Batista continua ecoando até os dias de hoje. João, capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a sua atitude continua sendo um modelo para todos os cristãos na atualidade. Importa que ele cresça e que eu diminua. Então, o João bíblico, o João Batista da Bíblia não tem nada a ver com celebração, não tem nada a ver com fogueira, não tem nada a ver com fogos de artifício, não tem nada a ver com comidas típicas, tudo isso é cultural, tudo isso é coisa humana. O João bíblico, o João Batista da Bíblia, foi alguém que pregou a verdade, alguém que denunciou o pecado, falou sobre arrependimento e, acima de tudo, viveu uma vida de exaltação e adoração a Cristo. Deus te abençoe e que você possa compartilhar essa mensagem com mais alguém que precisa ouvir isso. Paz do Senhor.